Bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de empreendedorismo. No vídeo de hoje, nós vamos explorar uma das principais aplicações que vêm sendo exploradas no âmbito do empreendedorismo. Se, por um lado, nós falamos sobre as pequenas empresas e sobre as franquias, agora nós vamos explorar a questão das startups. Startup tem sido um termo que está na moda quando nós exploramos a questão do empreendedorismo, seja na mídia de negócios, seja no ambiente empresarial, seja nas discussões no ambiente universitário, sendo tratadas como um tipo de negócio específico que é explorado a partir de pelo menos 3 perspectivas centrais: a inovação, a tecnologia e a noção de modelos de negócio. O cenário de desenvolvimento tecnológico que nós temos vivenciado ao longo das últimas décadas, bem como o aumento bastante decisivo da competitividade empresarial, tem nos trazido bastante desafios no sentido de sobrevivência de empresas, mas também da agressividade competitiva que essas empresas acabam oferecendo e enfrentando no mercado. Neste sentido, tanto o modelo de negócio tradicional como as pequenas empresas, da forma como nós já discutimos e da forma como elas se configuram atualmente, não conseguem responder a estes desafios que são colocados aos empreendedores e às suas empresas no mercado. Com isso, há uma necessidade de estabelecer um espaço propício para o surgimento de novos tipos de empresa, de novos modelos de negócio e de produtos inovadores que venham a satisfazer as necessidades dos clientes, a satisfazer as necessidades do mercado e a atender às expectativas tanto da sociedade quanto de todos os stakeholders que porventura sejam influenciados por esse tipo de negócio. É dentro desse contexto, então, que surgem as startups e todo o movimento de preocupação e o movimento de incentivo e fomento ao surgimento e desenvolvimento desse tipo específico de negócio. Em termos genéricos, nós podemos dizer que as startups podem ser definidas como um tipo de empresa nascente, recém-criada ou recém-estabelecida. Mas essas empresas se diferenciam das pequenas empresas tradicionais que nós conhecemos e que estão estabelecidas em todo o mercado, em todas as cidades, justamente pelo fato de elas lidarem com graus de complexidade diferenciados. Enquanto a pequena empresa acaba se estabelecendo em mercados mais tradicionais, em setores de atividade mais estabelecidos e mais consolidados, as startups são fruto da ideia de um empreendedor ou de um grupo de empreendedores que buscam, através de um novo produto inovador, criar um novo negócio para explorar essa oportunidade dessa inovação, em uma condição de mercado e uma condição empresarial que é marcada por uma grande incerteza e por um risco maior do que aquele que é encontrado na criação de pequenas empresas em setores e atividades tradicionais. Neste sentido, nós podemos entender então as startups como um tipo de negócio que é estruturado a partir de um modelo que busca transformar ideias em produtos, medir como os clientes reagem a esses produtos inovadores e então aprender se é o caso de prosseguir, de perseverar com aquela ideia ou de pivotar, ou seja, de ressignificar aquela ideia, passando tanto o processo de pivotagem quanto o processo de perseverança por testes constantes de sua validação no mercado. Neste sentido, nós temos tanto o desenvolvimento teórico quanto o desenvolvimento de técnicas administrativas, de técnicas e instrumentos para a intervenção empreendedora que nos permitem modelar esse tipo de negócio, basear e fundamentar essa inovação, criar um produto que vai ser testado no mercado e viabilizar a possibilidade de instalação, crescimento e escalagem dessa startup no mercado. Com isso, nós podemos dizer que o processo de criação de uma startup parte de um ciclo em que nós devemos construir, medir e aprender. Esse ciclo envolve basicamente o surgimento ou o desenvolvimento de uma ideia. Nós podemos ter uma ideia para estabelecer um produto totalmente inovador, um produto que vai ser fundamentado em uma inovação disruptiva ou em uma inovação radical. Pode-se também, inclusive, introduzir uma melhoria significativa em um produto que já existe no mercado, mas que a partir dessa melhoria, a partir dessa inovação incremental, vai se transformar em um novo produto
com o potencial de atender às expectativas e exigências do mercado de uma forma muito mais ampla, de uma forma muito mais significativa. É a partir dessa ideia de um produto inovador ou de um negócio inovador que nós temos a possibilidade de construir em cima dessa ideia, fazendo com que nós chegamos naquele que é chamado de produto mínimo viável, ou em inglês na sigla MVP. Ao processo de criação e desenvolvimento dessa ideia, até chegarmos ao conceito do produto mínimo viável, nós damos o nome desse processo de Design Thinking, sendo esse processo uma etapa importante do processo de desenvolvimento de inovações. A partir então deste cenário, nós temos o processo de mensuração ou de medição daquele produto mínimo viável que é testado no mercado. Aqui existe uma preocupação de verificar se aquele produto atende às expectativas dos clientes, se ele atende uma demanda que não é de fato suprimida no mercado, se existe efetivamente uma oportunidade a ser explorada a partir daquela inovação, e todos estes testes são feitos justamente para verificar a viabilidade da ideia, a viabilidade do negócio, a viabilidade da inovação. Vejam que aqui nós estamos sempre lidando, no contexto de uma startup, com uma ideia de aceleração. Ou seja, enquanto numa empresa tradicional, numa franquia, numa pequena empresa ou numa empresa nascente em um setor de atividade já estabelecido, todas as etapas de estudo, de análise de viabilidade são feitas de forma a priori, isto é, são feitas antes do estabelecimento do negócio propriamente dito. O produto é analisado de uma forma conceitual, mas sem, entretanto, passar por um teste efetivo de mercado. Quando nós falamos então de empresas estabelecidas em setores tradicionais, em outros tipos de modelo de negócio mais consolidados, nós sempre recomendamos a exploração dessa nova ideia, desse novo produto, a partir da ferramenta do plano de negócio. Quando nós falamos então de uma inovação de um caráter mais disruptivo, mais radical, nós temos que acelerar esse processo. O mercado hoje exige que nós façamos isso, porque nós podemos passar por um problema de perder aquele grau de inovação e o impacto que a inovação poderia alcançar naquele mercado. Com isso, esse produto que foi desenhado, que foi projetado, que se transformou em uma inovação a partir de uma ideia inovadora e que foi gerado a partir de um produto mínimo viável, passa a ser testado no mercado, reunindo um conjunto bastante significativo de dados a respeito da usabilidade, da aplicabilidade e do seu potencial de mercado para verificar se aquele produto é de fato viável ou não. A todo esse processo nós damos o nome de validação. E é a partir do feedback que é obtido no processo de validação que nós temos a oportunidade de aprender sobre o produto, aprender sobre a inovação, sobre os seus pontos fortes, sobre os seus pontos fracos, chegando então a uma conclusão a respeito da necessidade de ajustes naquele produto mínimo viável ou na necessidade de repensar totalmente aquela ideia e aquela inovação. Nós podemos, diante desse processo, inclusive, pensar em um algoritmo que nos daria o passo a passo, o roteiro de como proceder diante deste cenário de validação de uma startup. Então, a partir da visão do empreendedor, nós temos uma ideia que se transforma em uma inovação. É a partir dessa ideia que nós vamos formular algumas hipóteses para verificar se de fato aquela ideia é viável, se existe uma oportunidade para aquela inovação e quais seriam os riscos atrelados a esse tipo de iniciativa. A partir desse conjunto de premissas, o empreendedor pode começar o desenho do modelo de negócios. Para isso, é interessante também utilizar a ferramenta do Canvas, que todos nós tivemos oportunidade de trabalhar na disciplina de modelo de negócios. O Canvas se transforma, então, em uma importante ferramenta nesse processo de desenvolvimento de startups. É então a partir da definição e do estabelecimento dos aspectos principais associados ao modelo de negócio, a partir efetivamente do desenho do modelo de negócio pretendido, é que nós podemos definir a base de trabalho a ser explorada e desenvolvida pelo empreendedor.
Com base nisso, são definidos os objetivos centrais a serem alcançados pelo empreendedor, a situação que ele deseja estabelecer no mercado e, a partir disso, é desenvolvido o produto mínimo viável. Com esse produto mínimo viável definido e com um modelo de negócios projetado, nós podemos testar tanto esse produto mínimo viável como o modelo de negócio no mercado, obtendo nesse processo de validação o feedback dos clientes e o feedback do próprio mercado, no sentido de verificar a viabilidade dessa ideia da inovação do produto e do próprio modelo de negócio. A partir disso, nós podemos medir os resultados, verificar quais são esses feedbacks, a qualidade desses feedbacks, a demanda por esse produto, o seu potencial de mercado e verificar se as hipóteses que foram formuladas no início desse processo são confirmadas ou não. Se nós podemos seguir com aquele produto, ou seja, se nós vamos perseverar, ou se nós temos que pivotar essa ideia, se nós temos que fazer todo um redesenho, todo um reprojeto e ressignificar a ideia do produto mínimo viável que foi estabelecido anteriormente. Com isso, ou nós seguimos fazendo um ajuste no produto para melhorá-lo e deixá-lo cada vez mais capaz de atender às necessidades e expectativas do mercado, ou nós vamos fazer ajustes no próprio modelo de negócio, que podem tanto nos mostrar que aquela ideia não possui viabilidade, ou que nós temos que fazer uma mudança mais significativa, mais profunda na proposta, para então conseguir atender a essas expectativas dos clientes e do mercado propriamente dito. Portanto, nós temos os aspectos centrais, as definições e conceitos centrais e os processos que são associados ao estabelecimento, à criação e ao desenvolvimento de startups. Trata-se então de um tipo específico de modelo de negócio que tem sido extremamente explorado no contexto do empreendedorismo em diversos países, aqui no Brasil e em economias desenvolvidas e baseadas na inovação, e que tem trazido resultados significativos em termos de desenvolvimento econômico, em termos de desenvolvimento de inovações e de contribuições tanto para a economia como para a sociedade. Muitas das empresas de tecnologia que nós conhecemos foram originadas através de startups. O Vale do Silício nos Estados Unidos é um berço dessas startups e empresas como a Microsoft, a Apple, o Google, a Amazon e tantas outras que nós conhecemos se originaram a partir deste modelo de negócio específico e, por se basearem em ideias totalmente inovadoras, foram aceleradas e escaladas até chegarmos ao potencial que elas atingiram atualmente, com seu alto grau de competitividade, com seu alto grau de dominação e de participação de mercado e com a sua qualidade reconhecida dos seus produtos e dos seus serviços. Com isso, nós temos então a grande relevância e o grande impacto que as startups trazem para o contexto do empreendedorismo nos dias atuais. Caso tenha alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, nós estamos sempre disponíveis nos canais da nossa disciplina. Bons estudos a todos e até o nosso próximo vídeo.